pessoal do oitavo ano, vamos fazer agora um vídeo para ajudar vocês a responderem a única questão que veio na semana 3 do PET 1, que é uma questão muito grande, que vem perguntando sobre a escravidão. Para fazer isso, a gente vai começar primeiro situando no tempo quando houve o trabalho escravo no Brasil. Lembrando que o Brasil nasce como colônia de Portugal em 1500 e que de 1500 a 1822, que é chamado período colonial da nossa história, em que o Brasil existe simplesmente para fazer os portugueses ricos. E eles fazem isso através da exploração tanto da terra quanto dos recursos minerais, como o ouro e as pedras preciosas que existiam na nossa região. A exploração do Brasil era feita através do trabalho escravo, que começa em 1525 e só acaba depois do período colonial, ou seja, quando o Brasil já era independente há muito tempo, em 1888. Isso significa que, durante todo esse período, que é mais de 300 anos, da chegada do primeiro navio negreiro até a assinatura da Lei Áurea, a maior parte da população brasileira era composta de pessoas escravizadas e o trabalho delas foi a base da produção de riqueza nesse país. No entanto, ficam aí então várias questões e reflexões sobre como se dava o processo da obtenção de escravos e da escravidão no Brasil. A primeira questão é: por que escravos negros? Aí a gente precisa relembrar um pouco do comércio português. Os portugueses e espanhóis entraram na busca de novas rotas para conseguir novas especiarias que seriam vendidas na Europa a preços exorbitantes. O Brasil, que a princípio não tinha nenhum produto de exploração mineral, entra dentro desse comércio através da produção de açúcar, que gera um lucro exorbitante. Por quê? O trabalho escravo produzia a cana-de-açúcar, produzia o açúcar e produzia também vários subprodutos, como a cachaça, o melado, e eram esses subprodutos trocados na África por pessoas que eram escravizadas e eram vendidas de novo aqui no Brasil, e o trabalho delas gerava um lucro enorme através do açúcar. Então, o comércio de escravos era extremamente lucrativo e, além de ser extremamente lucrativo, ele integrava todo o Império Português, porque haviam colônias portuguesas na Ásia, muitas colônias portuguesas na África que forneciam trabalho escravo. Esse trabalho escravo vendido na América, ele gerava também lucro através de um produto que era o açúcar. Dessa forma, o comércio de escravos integrava o Império Português, fazendo com que os produtos portugueses na América gerassem um lucro através da exploração do trabalho africano das colônias portuguesas e através também das rotas de comércio das especiarias na Ásia que os portugueses já conheciam. Vamos refletir um pouco, então, sobre o trabalho escravo? A primeira coisa que a gente precisa pensar é sobre como era feito o transporte de pessoas que eram escravizadas da África para a América. Esse transporte era feito através de navios que eram chamados de negreiros, porque traziam uma grande quantidade de pessoas negras que viriam para a América para serem escravizadas. A parte em que elas ficavam não havia comida, nem luz, nem condições de higiene. Por isso, grande parte dessas pessoas morriam. O corpo dessas pessoas era jogado ao mar, fazendo com que vários tubarões seguissem esses navios esperando os restos mortais dessas pessoas. Além disso, ao chegar no Brasil ou na América, a situação do escravizado não melhorava. A grande carga de trabalho, o trabalho em condições que não eram adequadas, além de castigos físicos, sem contar a comida precária, condições de higiene precária, tudo isso aliado à saudade da família fazia com que a situação do escravizado não melhorasse no Brasil. Isso significa então que os escravizados aceitavam a sua condição? Claro que não, né? Os escravizados resistiram de diversas formas, seja fugindo e construindo assim novas sociedades que eram os quilombos, seja através da construção de relações de amizade,
de uma nova cultura na nova terra ou também de reações violentas, sejam assassinato de seus senhores, suicídios e infanticídios, que é a morte de crianças. Também é preciso refletir que mais de 300 anos de trabalho escravo negro trazem muitas consequências para o nosso país. A cultura africana está na nossa língua, nos nossos hábitos, na nossa comida, em novas formas de sociabilidade e também nos ritmos musicais e em religiões afro-brasileiras, que são extremamente importantes para a construção da cultura brasileira. Também são consequências a grande desigualdade social, racial e o preconceito que existe no Brasil. Se a gente observa bem, a gente vai perceber que o salário médio entre as pessoas brancas e as pessoas negras é muito diferente. Isso significa que as pessoas negras tiveram menos oportunidades de estudar, de conseguir cargos melhor remunerados. Além disso, são as mais atingidas pelo desemprego e pela violência, seja por viverem em regiões com maior nível de pobreza, seja por preconceito realmente. Além disso, as religiões afro-brasileiras sofrem de um enorme preconceito, seja por desconhecimento da população ou por violência também, fazendo com que terreiros de umbanda, de candomblé, sejam alvo de ataques e reações violentas. Acho que agora você consegue responder a única questão que veio na semana 3 do PET 1. Mas se você precisa ainda de inspiração, eu vou colocar como sugestão a esse vídeo um vídeo de correção do ano passado em que veio a mesmíssima questão. É isso aí, né? É o PET, sempre surpreendendo para pior.